Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Sequeto, trato aqui dos assuntos do Palmeiras e hoje eu estou aqui para falar delas, as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, né? Estarão nela dois brasileiros, o Fluminense e o Palmeiras. Do Fluminense eu não vou falar muito, mas do Palmeiras a gente tem um bocadinho de coisa para falar, né? O Clebinho novamente não está aqui, mas em breve gravaremos juntos novamente. Bom, Palmeiras e Fluminense vão jogar amanhã, sexta-feira, né? Eu estou aqui gravando hoje na quinta-feira, dia 3 de julho. E, rapaz, para quem viu o Fluminense jogar, jogou muita bola contra a Inter de Milão, né? Eu tinha visto o primeiro tempo ali ao vivo, depois tive que gravar o vídeo de segunda-feira, depois eu vi todo o segundo tempo, e no jogo todo o Fluminense foi superior à Inter de Milão, tomou algumas bolas na trave, mas isso acontece, né? O Fluminense também teve outra chance de marcar, teve um gol impedido ali por um pouquinho do Ignacio, então jogos nesse nível, ele vai aparecer chance, né? Uma outra coisa, que aí quem viu também, né, o adversário do Fluminense, todo mundo esperava que ia ser o Manchester City, do Guardiola, mas a vida prega peças, meu amigo, e essa Copa do Mundo ainda mais. Vai ser o Al Hilal, né? Foi um jogaço de bola, 4-3, né, na prorrogação já, e o Al Hilal... Sim, se tem uma coisa de semelhante entre os dois jogos, né, tanto do Fluminense quanto do Al Hilal, foi a questão da posse de bola. O Fluminense teve 31% de posse de bola, o Al Hilal teve 30% de posse de bola. Se você for olhar na estatística da FIFA, dá até menos, porque tem aquela posse de bola em disputa que eles sempre colocam, mas aí dá mais ou menos na caixa de 30% os dois clubes. E aí a gente vê, cara, futebol não é apenas posse de bola. A gente sabe que quando um time inferior vai enfrentar um time que é superior, a tendência é que o time superior fique muito mais com a bola. E Fluminense e Al Hilal mostraram que há outros jeitos de jogar. E mais uma vez a gente viu, um time da elite europeia ser eliminado por um não europeu. A gente viu isso com a própria Inter de Milão com relação ao Fluminense. Mas a Inter de Milão não é da elite da Europa. Pode não ter aquele timaço vistoso de ver, mas a atual finalista da Champions. Tomou uma sapecada do PSG na final da Champions, mas chegou lá, bateu o Bayern de Munique, bateu o Barcelona. Então, tudo bem, está em troca de técnico, provavelmente vai ter troca de jogador agora, né, que eles vão para as férias. Mas é a Inter de Milão, caramba. E o Fluminense mereceu demais. O Al Hilal também bateu no Manchester City. Então, a gente vai ficar até quando dando desculpas, né? Os europeus são superiores? São. Mas, se você fizer um jogo bem jogado, tem jogo. Tá todo mundo vendo isso. Claro que eu posso ser desmentido e, sei lá, o Palmeiras enfrenta o Chelsea, agora o Chelsea ganhar do Palmeiras com certo... Pode acontecer, futebol tem dessas. Né? Assim como, de vez em quando, o Palmeiras vai perder para um time brasileiro, e o time brasileiro vai jogar bem melhor do que o Palmeiras, como, por exemplo, sei lá, o Atlético Paranaense ou o Atlético Mineiro. Isso acontece. Né? Então, né, se fosse futebol fosse fácil, nenhum time grande perdia de nenhum time pequeno estadual, e perde. Então, o futebol tem dessa, o nível dos europeus, até por questão de grana, né? Vou falar muito isso quando eu falar aí do confronto Chelsea-Palmeiras, eles podem contratar qualquer tipo de jogador. E isso faz muita diferença ali para eles, né? A superioridade deles vem tanto de uma questão de uma organização melhor do futebol, quanto dessa questão financeira. Agora, Fluminense e Al Hilal, para mim, dá jogo também. Tá? É um jogo que, para mim, não tem favorito. Se fosse um time brasileiro a perder para o Al Hilal, a gente estaria criticando aqui, muito, principalmente na imprensa, né? Porque não pode perder. Mas o time dos caras não é ruim, claro que não é. O Manchester City é superior, quem viu o jogo sabe que o City poderia ter vencido, né? O jogo foi 4-3, o City perdeu muitos gols, o Bono fez uma excelente partida,
pegou um chute do Savinho, que eu estou tentando entender até agora o que ele fez, mas fato é que quem está na semifinal, nas quartas de final, é o Al Hilal. E aí eu acho que tem bastante jogo aí com o Fluminense. Se fosse o City, talvez o Fluminense ia ter que jogar ainda mais fechado, mas eu acho que tem um jogo ali, cara. Acho que o Renato, sendo astuto, acho que ele pode aproveitar alguns vacilos defensivos ali que ainda tem no sistema do Al Hilal, mas tem que ficar de olho. Tem muita gente que teve passagem boa pela Europa aí desse time do Al Hilal, então é um time bastante perigoso, né? Também tem alguns jogadores conhecidos de seleção árabe, né, da Arábia Saudita, enfim. É um jogo aí que acho que não tem favorito, então não arrisco nada com relação a essa partida. Mas o nosso assunto principal, até porque eu entendo muito mais de Palmeiras do que de Fluminense, é Palmeiras e Chelsea, né, rapaz? O Palmeiras e Chelsea, pelo que a gente viu até aqui, também dá jogo, né? O Chelsea não fez apresentações brilhantes nesse Mundial, o Palmeiras também não, embora contra o Botafogo tenha sido bem superior, não foi brilhante. O que preocupa aí todo torcedor alviverde, incluindo esse que vos fala, é a defesa praticamente reserva que o Palmeiras vai entrar nesse jogo, né? Então a gente já tinha o Murilo que estava machucado, não joga mais o Mundial, e aí a gente teve as suspensões de Piquerez e Gustavo Gomes, então o Palmeiras deve ir com muitas mudanças, né, no sistema defensivo, porque apenas o Everton e Giai, né, esses são os titulares aí que vão jogar. E o que o Abel Ferreira vai fazer, ninguém sabe. Eu estava perambulando aí pelos sites que cobrem o Palmeiras, os setoristas, né, até mesmo outros canais de YouTube que estão lá em loco vendo Palmeiras, e cara, assim, ninguém sabe. A tendência é que ele coloque o Mikael junto com o Bruno Fux na zaga e o Vanderlan ali na esquerda. A tendência, mas ele pode optar por não escalar o Vanderlan e colocar 3 zagueiros, e aí o que ele faria? Ele colocaria mais um volante, adiantaria o Rios, ou ele colocaria ali o Alan, inverteria o Alan com o Estevão, né, contra o Botafogo. O Estevão jogou pela esquerda, o Alan pela direita. Eles inverteriam, por exemplo, no caso de jogar o Vanderlan para o Alan auxiliar mais o Vanderlan para dar mais sustentação ali na esquerda, ou jogaria o Facundo Torres, que corre demais, então poderia voltar mais para ajudar na marcação. Então, a gente não sabe exatamente qual Palmeiras vai a campo, mas essa questão do sistema defensivo preocupa sim, né? O Chelsea também tem uma boa baixa, que é o Caicedo, é o volante equatoriano, que é uma das principais peças aí do meio de campo do Chelsea. Custou caro, uma barbaridade, né? Não sei quantos milhões de euros aí. Eu tinha visto mais cedo que chegou a ser uma das contratações mais caras da história. O Palmeiras gastou muito dinheiro essa temporada, né? O Palmeiras contratou Paulinho caro, Vitor Roque, a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, 25 milhões de euros. E o Chelsea, agora sim, essa semana concretizou a contratação do brasileiro João Pedro, atacante que veio do Brighton, e só o João Pedro custou 58 milhões de euros. O Chelsea já está disponível, já está nos Estados Unidos e pode atuar contra o Palmeiras, né? Por conta dessa janela do Mundial, os clubes podem fazer isso. Então é muita grana de diferença, né? A contratação mais cara da história do futebol brasileiro é um cara de 25 milhões de euros, e o Chelsea vai lá e gasta 80 num, 50 no outro. É uma disparidade gigantesca. Fora vários outros jogadores que foram muito caros, como por exemplo o João Félix, que não está nem para jogar o Mundial, né? O Enzo Fernandes, o que o Chelsea gastou de dinheiro nesse argentino, foi uma barbaridade. Então, é uma diferença muito grande. Mas futebol por futebol até aqui, não se mostraram nenhum dos dois grandes times com grandes atuações. E a gente, assim, conhecendo o Palmeiras de Abel Ferreira, eu acho que o Abel não vai arriscar nem isso aqui. Então, eu acho que o Palmeiras, seja a escalação que for, ele vai tentar entrar fechadinho para explorar os contra-ataques. Até o Estevão é uma incógnita, né? Eu falei isso antes do jogo contra o Botafogo.
O Estevão deu aquela declaração de que estava muito difícil focar, e agora ele vai enfrentar o clube da qual ele vai jogar. Então, pode ser que ele, se jogar muito bem, for o algoz, como é que vai ficar do Chelsea, como é que vai ficar a cabeça desse menino? Então, será que ele vai conseguir focar? Então, até mesmo o Estevão, a atuação do Estevão pode ser questionada, né? Ele vai jogar ou não vai jogar? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas se vai ser ele, se não vai, eu acho que o Abel vai explorar os contra-ataques mesmo. Então eu acho que o Vitor Roque atua como titular pela questão da velocidade, né? Acredito sim que o Estevão estará lá como titular também. E eu espero que o menino Alan esteja, porque o Alan assim, não é que é uma grata surpresa, porque ele já estava jogando bem, né, alguns jogos aqui ainda durante o Campeonato Brasileiro, sempre vindo do banco. Mas nesse Mundial ele tem sido um dos melhores jogadores do Palmeiras, né? Você pegar quem vem jogando melhor na porção ofensiva do Palmeiras, você tem ele, o Paulinho e o Maurício, né? Que não começaram, o Paulinho nem pode, né, começar os jogos, só pode jogar 30 minutos. Então, eu gostaria aí de ver, né, o Palmeiras com o Maurício ali na meiuca, o Estevão de um lado, o Alan do outro e o Vitor Roque na frente. Eu acho que essa é a melhor formação que o Palmeiras teria para enfrentar o Chelsea. Aí você vai ter o Vanderlan na esquerda, aí eu acho que o Abel pode pensar aí, né? Ele é pago para isso, eu sou pago não, né? Eu faço aqui os vídeos para comentar o Palmeiras. Então, o que o torcedor palmeirense espera é que o Palmeiras faça um bom jogo, né? A gente não pode ficar com a cabeça de Flamengo e Chelsea, foi a estreia, né, dos dois clubes, o Flamengo jogou muita bola naquele jogo, o Chelsea realmente foi amassado pelo Flamengo, mas tudo muda, né, cara? Então eles já fizeram um jogo bem melhor diante do Benfica, por exemplo, né? Poderiam ter vencido, né, se não fosse aquela paralisação ali, faltando poucos minutos para o jogo acabar, estava 1-0 para o Chelsea. E aí quando voltou, cara, você via assim que até os jogadores do Benfica estavam meio fora da realidade assim, do jogo, mas como o Benfica tinha que ir para cima, o Benfica foi. E aí o Chelsea deu mole ali, um pênalti, o Di Maria empatou o jogo, mas aí quando foi para a prorrogação, mostrou-se que não teria maneira, ainda mais com um jogador a menos, né? O Benfica teve uma expulsão, com um jogador a menos não tinha a menor condição de sobreviver. Mas o Chelsea fez um jogo bem melhor ali, né? Não foi brilhante, como eu disse, né? Na verdade, eu acho que o jogo em si nem foi tão bom assim. O pessoal ficou criticando muito Palmeiras e Botafogo, mas eu acho que Benfica e Chelsea foi até um nível mais baixo, né? Então o torcedor do Palmeiras ele espera um bom jogo. E claro, é aquele climinha de revanche para nós, né? Não sei nem se o torcedor do Chelsea se importa muito com isso, acredito que não, mas o torcedor palmeirense tem aquele climinha de revanche, a gente perdeu para eles na final do Mundial de Clubes de 2021, que na verdade já foi em 2022, então o torcedor palmeirense quer a vitória, até por uma vingancinha, aí, uma revanche desse jogo aí de 2022. E comparando um time contra o outro, né? Aquele Chelsea era muito melhor do que esse Chelsea, e aquele Palmeiras time titular era melhor do que esse time titular do Palmeiras, né, em termos de conjunto, como estava jogando bola. Mas a questão é banco. Hoje o Palmeiras tem muito mais banco do que tinha aquele time, né? A gente fica brincando quando a gente encontra palmeirense que relembra desse jogo, né? A gente lembra que entrou Rafael Navarro, que entrou Atuesta. Então, assim, os caras foram cansando ali na prorrogação e o Palmeiras não tinha jogadores à altura para poder entrar, né? Enfim, o que você acha que vai dar? Vai dar Fluminense? Vai dar Palmeiras? Você vai torcer pelos brasileiros? Se você não for torcedor tricolor ou palmeirense, eu duvido. Mas curta, comente, compartilhe aí, nos ajude a crescer. O Mundial tem feito a gente crescer pouco a pouco e a gente vai continuar, se Deus quiser, crescendo pouco a pouco. Nos siga também nas nossas redes sociais. Nós temos o TikTok, o Instagram e o X, @uruporco. Muito obrigado e valeu!